Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é as consequências do materialismo. O materialismo é uma doutrina filosófica que tem feito muitos estragos na sociedade, especialmente na sociedade ocidental, nos países ocidentais, e gerando muitos problemas. Então, esteja conosco até o final desta live, porque com certeza você vai refletir questões muito importantes sobre a questão do materialismo, que não é simplesmente uma doutrina filosófica, mas um modo de viver que tem tem gerado muitos problemas para a humanidade. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lídio Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em programação neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. E eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. E o grande objetivo da psicoterapia consciencial é levar as pessoas àquilo que nós chamamos de autoencontro amoroso, para desenvolver virtudes que tornem a vida da pessoa cada vez mais suave, cada vez mais leve, cada vez mais liberta de conflitos que muitas vezes torna a vida da pessoa insuportável. Então, a psicoterapia consciencial é uma psicoterapia vivencial que leva as pessoas a esse autoacolhimento amoroso muito profundo, tornando a sua vida cada vez mais suave, leve e, consequentemente, mais feliz. A terapia pode ser feita tanto de forma presencial quanto online, e além da psicoterapia, atuo como médico homeopata, também em sessões presenciais ou online, e como facilitador de cursos de formação profissional e cursos de autoconhecimento. Dentre os cursos de formação profissional, nós temos o curso de formação de terapia transpessoal consciencial, no qual a pessoa aprende todo um método terapêutico e aplica esse método, que é extremamente eficaz, um método desenvolvido em mais de 25 anos de trabalho aqui no Plenitude Humana. A pessoa não precisa ser psicólogo para se tornar terapeuta. Se ela tiver o curso de psicologia, melhor ainda, mas se não tiver, não há necessidade para se tornar terapeuta, porque a profissão de terapeuta no Brasil é autorregulamentada, e a pessoa que quer fazer transição de carreira ou se aposentou ainda muito cedo e quer se tornar terapeuta pode fazer esse curso. Além desses, nós temos cursos de autoconhecimento. Se você tem interesse nos nossos cursos, entre no nosso site www.plenitude.com.br. Lá vocês têm todas as informações e o nosso telefone e também e-mail, caso tenha alguma dúvida. Mas vamos ao nosso trabalho. Lembrando que você pode interagir conosco. Coloque o nome e a cidade de onde você está nos assistindo. Se tem alguma pergunta ou alguma reflexão, no final nós interagiremos com vocês. Então vamos aqui às consequências do materialismo. O materialismo é uma concepção filosófica que considera que o universo é composto por matéria e energias físicas. Os materialistas acreditam que a matéria é o principal meio de explicar a realidade e os fenômenos sociais, históricos e mentais. Então, o materialismo, essa filosofia, uma filosofia muito antiga, vem lá da Grécia Antiga, mas que no século XX, no século XXI, se tornou muito influente
porque o materialismo adentrou principalmente nas ciências, na academia, nas universidades, e levando ao chamado materialismo científico, e uma filosofia que tem tomado a mente de muitas pessoas, de milhões de pessoas pelo mundo afora. Há muitas pessoas que atuam para promover o materialismo científico, e gerando o niilismo, que nós vamos abordar numa outra live, mas produzindo muito mal para a sociedade. Então, nós vamos ver, né, nesta live as consequências desse materialismo. A característica do materialismo, nós temos essas condições aqui. A matéria é a base da existência humana, tudo é matéria para essa filosofia. A matéria é suficiente para explicar os fenômenos vitais e psíquicos. Os valores supremos são de ordem material ou sensível. A busca de bens materiais ou prazer é a principal motivação. Então, pelas características do materialismo, já dá para perceber o que ele vai gerar no ser humano. Muitos problemas vêm exatamente dessa busca de bens materiais e de prazer como principal motivação da vida das pessoas. E quando não acontece da pessoa ter esses bens e o prazer, uma ausência de sentido de vida acaba acontecendo e as pessoas adoecem mentalmente. Não sei o que aconteceu, mas está deformando nossos slides aqui. Consequências para a saúde mental. O materialismo pode ter um impacto significativo na saúde mental, tanto de forma direta quanto indireta. Estudos psicológicos indicam que um apego excessivo a bens materiais está frequentemente relacionado à depressão, ansiedade generalizada e outras doenças mentais. Então, a consequência direta do materialismo é exatamente essa excessiva preocupação com bens materiais, uma excessiva preocupação com obter prazer a qualquer custo, gerando já um estado de ansiedade na pessoa. Quando a pessoa tem bens, ela tem medo de perder esses bens. Se ela não tem, ela tem medo de nunca ter os bens. Se ela está numa situação prazerosa, ela tem medo de acabar aquela situação prazerosa. Se ela não está tendo uma situação prazerosa, ela fica ansiosa para encontrar algo que gera prazer e medo de não conseguir encontrar esse prazer. Então, os transtornos de ansiedade estão intimamente ligados ao materialismo. Além disso, tem os transtornos do humor, principalmente a depressão, quando as pessoas não conquistam aquilo que elas gostariam, ou que elas perdem aquilo que elas conquistaram, né, e ficam, às vezes, com medo de perder, ou medo de nunca conquistar, e isso gera uma inibição dos potenciais dentro da pessoa, gerando depressão. O materialismo pode ter um impacto significativo na saúde mental, tanto de forma direta quanto indireta. Então, estudos psicológicos indicam um apego excessivo a bens materiais está frequentemente associado a níveis mais altos de estresse, ansiedade e depressão. Já comentamos esses slides. Então, uma das características básicas do materialismo é uma insatisfação constante.
Pessoas altamente materialistas tendem a buscar felicidade no consumo, mas o prazer das compras é passageiro, levando a um ciclo de insatisfação e desejo por mais. Quando o materialismo se torna um objetivo central da vida, ele pode gerar uma busca incessante por algo que nunca é suficiente. Então, exatamente é isso que nós estamos falando. Como tudo gira em torno da matéria, tudo gira em torno de prazeres materiais, de bens materiais, a pessoa está sempre insatisfeita. Aqueles que têm bens materiais, às vezes muitos bens, que é uma minoria da população da Terra, né, nesse momento, tem medo de perder. Os que não têm ficam com medo de não conseguir. E se conseguiu alguma coisa, tem o medo de perder aquilo que conseguiram. E tudo gira em torno dessas questões, dos bens materiais e dos prazeres gerados por esses bens materiais. Então, a pessoa vive numa insatisfação constante. É uma principal característica do materialismo. Gera uma ansiedade financeira. A obsessão por status e bens pode levar ao endividamento, pressão social e medo de perder padrões de vida. Então, essa ansiedade financeira, né, vem exatamente desse desejo de conquistar bens, desejo de conquistar aquilo que a pessoa coloca como finalidade da sua vida. Então, ela já entra numa ansiedade por conquistar valores, e aí, se conquistou, ela tem medo de perder, ela fica numa ansiedade com medo de perder. Se não conquistou o suficiente, ela tem medo de não conquistar, então cria esse círculo vicioso que nós estamos colocando. A pessoa sente insegurança por não ter aquilo que ela gostaria, sente medo de perder ou medo de não conseguir ou conquistar o suficiente, uma ansiedade, né, porque sempre acontece essa tríade: insegurança, medo, ansiedade. Uma ansiedade em relação a todo esse processo em que vai gerando insatisfação, ansiedade, e a pessoa vai adoecendo mentalmente. Comparação social, outro problema, outra consequência do materialismo. O materialismo, muitas vezes, está ligado à necessidade de se comparar com os outros, o que pode causar baixa autoestima e sentimentos de inadequação. Então, essa é uma característica muito comum, e hoje, principalmente com o uso das redes sociais para ostentação, não é o problema das redes sociais em si, mas a forma como muita gente usa para ostentar aquilo que elas têm ou aquilo que as pessoas pensam que elas têm, que muitas vezes é só ostentação. Então, essa comparação está atingindo níveis muito mais intensos do que no passado. No passado, as pessoas comparavam-se com os vizinhos, com os seus pares, eram poucas comparações. Hoje, ela tem um universo de comparações na própria internet. Sites como redes sociais como Instagram e TikTok, principalmente, as pessoas vão lá, tiram fotos, colocam vídeos de viagens maravilhosas, de lugares maravilhosos, de tudo que elas estão usufruindo, e aquelas outras pessoas que não têm isso se comparam com essas que têm e ficam numa ansiedade de vir a ter, né, e numa preocupação financeira vai criando um círculo vicioso que somente vai gerar adoecimento. A grande maioria das pessoas adoecem, não vem a conquistar verdadeiramente aqueles valores, e se nós pararmos para pensar, a grande maioria dessa felicidade que acontece nas redes sociais
são processos fabricados, não são reais, são fictícios, as pessoas aparecem com os carrões, e muita coisa disso é forjada, inclusive em locais que forjam essas viagens, esses locais. Claro que existem pessoas que têm o poder aquisitivo para tudo isso, tem, mas é uma minoria. A grande maioria finge que tem. E aqueles outros que nem fingem que tem, ficam ansiosos para viver uma vida assim, comparando-se com aqueles que elas veem nas redes sociais, colocando toda as questões das aquisições materiais. Superficialidade nas relações. A valorização excessiva de bens materiais pode prejudicar conexões humanas autênticas, levando à solidão e ao isolamento. Então, a pessoa fica tão preocupada com os bens materiais têm primazia, as situações prazerosas têm primazia, que os relacionamentos humanos em situações de dor, da própria realidade da vida, vai ficando em segundo plano. Então, a pessoa vai tendo cada vez mais dificuldades para vivenciar uma vida plena de sentido, uma vida real, e passa a desejar uma vida falsa, uma vida focada não nos valores humanos, mas em se ter cada vez mais. Maior vulnerabilidade à depressão, outra consequência do materialismo. Estudos sugerem que pessoas materialistas tendem a ter níveis mais baixos de bem-estar e uma visão mais negativa da vida. Em relação a tudo isso que nós estamos falando, a pessoa foca a vida dela na questão dos bens materiais. Como elas não conquistam aquilo que elas gostariam, elas não têm o prazer que elas gostariam, elas se deprimem porque não conquistaram aquilo que elas desejam. E se conquistar, deprime-se com medo de perder, ou se perdem aquilo que elas conquistaram, a depressão é mais intensa ainda. Então, tem vários estudos demonstrando que as pessoas materialistas são mais depressivas e têm uma visão muito negativa sobre a vida. Por quê? Num mundo como o nosso, as chances das pessoas terem maiores dificuldades, dores, situações de perdas e tudo mais, é muito maior do que viver de forma glamurosa, prazerosa, cercada de bens materiais. Então, é comum a pessoa, como ela dá valor a essas questões, se não tem, elas acabam se deprimindo. Aumento do estresse e da ansiedade. O desejo constante de adquirir mais pode levar a preocupações financeiras, pressões sociais e um estilo de vida insustentável. Então, o que nós temos falado, né, o que nós estamos falando até agora. Então, a pessoa está sempre focada em ter, então gera muitas preocupações financeiras em termos de o que a pessoa vai fazer para ter, e isso gera muita ansiedade. Então, ela vive estressada, vivencia a vida de uma forma extremamente ansiosa, estressada, para conquistar esses valores que ela coloca como importantes para a vida dela, né? Então, as pressões sociais e esse estilo de vida insustentável, porque a grande maioria das pessoas não é milionária. E aí as dificuldades são muito, muito grandes. Deterioração nas relações interpessoais. Pessoas extremamente materialistas podem priorizar bens e status
em detrimento de conexões humanas, tornando as relações superficiais. Então, o relacionamento, como a pessoa tem como base as coisas, o ter e não o ser, o que acontece? Elas se tornam aquilo que nós usamos o neologismo. Elas se tornam teres humanos e não seres humanos. Uma pessoa que se torna um ter humano é uma pessoa que vai ter um relacionamento com o outro muito superficial. Sempre a pessoa está calculando, né? Relacionar com essa pessoa vai favorecer, me favorecer financeiramente, vai me gerar um relacionamento prazeroso, né? Existe uma coisificação do outro, né? Como o foco é no material e no prazer, por exemplo, numa relação, em vez de ser uma relação afetiva com o outro, é a relação focada no prazer que o outro vai me gerar, coisificando as relações. Então, as relações vão se tornando cada vez mais superficializadas, elas são todas focadas no cálculo se vai me favorecer ou não vai me favorecer. Claro que não é possível, dessa forma, gerar relacionamentos profundos com outro ser humano, que só vai acontecer quando o nosso foco não são as coisas, os bens ou o prazer, mas o ser que somos e nos valores humanos. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com Você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.